Boa noite a todas e todos. Me ouvem? Boa noite, Sim. pessoal. Sim, Ótimo, maravilha. Então, quero é, cumprimentar, né, agradecer aqui a presença de tantas pessoas, né? Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui agora exatamente quem são os participantes, mas conforme as câmeras se abrirem, eu posso reconhecer um ou outro, mas vejo que temos alunos aqui do PPGD da UERJ, né? A Isabelle, o Tchelle, que está Tiago Araújo, não sei se é isso mesmo, Vitor, Bruno, né? O próprio Rafael. Eu queria muito rapidamente dizer que esse grupo de estudos é uma iniciativa do CEP, do Centro de Estudos do Poder Punitivo. É um projeto que eu venho muito lentamente, realmente a passos de formiguinha aqui construindo, mas o primeiro produto desse centro de estudos foi, ou é, né, o podcast Pauta Criminal, que já tem 2 anos, né? E agora, então, nós damos um segundo passo, que é este grupo de estudos. Outros virão, outros virão. A ideia é que nós criemos espaços para ler os clássicos. Eu sei que essa é uma palavra meio ruim, né, meio limitada, né? Mas boa parte do que nós discutimos hoje já foi discutido, né? Difícil ideias absolutamente revolucionárias no campo das ciências sociais, né? Nós temos releituras, atualizações, e é óbvio, então, que algumas ideias vão parecer incompletas, né? Mas nós temos, então, que tentar fazer esse exercício de ler essas pessoas dentro do tempo em que elas produziram, né? E por que, então, começar com o Tobias Barreto, né? Eu daria um caminhão de motivos, né? Primeiro, porque ele é um pensador original. O Tobias, e eu não vou me adiantar muito ao Rafael aqui, né? Mas talvez uma característica do Tobias é não é o desapreço pela filiação, né? Tobias não queria ser uma extensão do pensador A, B ou C, e o que já é um traço curioso e distintivo, né? Porque nós temos uma longa tradição acadêmica no Brasil de sermos correias de transmissão de outros pensadores. O Tobias queria pensar com a cabeça dele. Depois, porque é um autor negro, né? Nós lemos tantos europeus, né? Tantos alemães. Precisamos ler e dar voz para um pensador negro brasileiro, né? Que tem um texto muito interessante, né? De que, né, o Thierry, acho que até tem um texto chamando de Canto da Sereia, né, Tiago? Mas um texto que encantou Nilo Batista, encantou Zaffaroni, né? Não vou dizer que não encantou o Tiago, encantou também. Ele só acha que as consequências do texto são um pouco exageradas. Mas não vamos antecipar, não vamos colocar aqui a carroça na frente dos bois. Mas houve um autor negro brasileiro abaixo da linha do Equador, escrevendo em língua portuguesa, no século XIX, dizendo: olha, vocês estão discutindo aí ideias
metafísicas, né? De prevenção, retribuição, que ele chamava de sais alquímicos, né? E olha, a natureza da pena não é jurídica, a natureza da pena é política, né? Ela é coincidente com a natureza da guerra. Essa ideia sozinha, então, independente de alcances que se queira dar, é uma ideia absolutamente original para aquele tempo, sobretudo abaixo da linha do Equador, né? O que já justificaria sozinho nós olharmos um pouquinho para esse sergipano, mas que se estabeleceu mais longamente em Pernambuco, tanto assim que hoje a Faculdade de Direito do Recife, que nasceu em Olinda, mas foi depois levada a Recife, leva carinhosamente o nome de Casa de Tobias, né? Pois bem, já falei demais, era só para apresentar o CEP. Para quem não me conhece, então, eu sou Davi Tangerino, sou professor de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, né? E estou encabeçando esse Centro de Estudos do Poder Punitivo e coordenando apenas este grupo de estudos, do qual serei um aluno junto com vocês. Meu conhecimento de Tobias é bastante superficial. Hoje nós vamos ter um encontro com uma cara um pouco mais expositiva, né? Nós vamos também testando esse modelo, é um modelo novo para mim também, mas a partir dos próximos encontros, há leituras indicadas. Os textos já estão inseridos lá no Eventbrite, tá? Então vocês conseguem fazer o download, já dando uma olhada, porque aí os próximos encontros nós vamos testar, mas a ideia é que o expositor apresente ali um aspecto, um argumento por 15, 20 minutos, e a voz circule um pouco entre os participantes do grupo, volta para o relator, volta para o grupo, mais parecido com uma dinâmica, portanto, de grupo de estudos. Tá certo? Então, bem-vindas, bem-vindos. Quem vai, então, abrir esse nosso ciclo de encontros é o Rafael Fonseca de Mello, que é doutorando do nosso programa, né, da UERJ, qualificado ontem, por uma coincidência, né? E não é coincidência o fato de que a tese de doutoramento do Rafael é precisamente sobre o pensamento de Tobias Barreto, mais especificamente, Tobias Barreto penalista, né? Porque ele também escreveu sobre filosofia, etc. e tal, né? Então, é o Rafael que não escolheu à toa, né? Porque o Rafael, eu não sei se ele é recifense, mas é pernambucano, né, Rafael? Onde estudou, onde obteve o seu mestrado e é, emigrou para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado. E acho que desde então tem ficado um pouco lá, um pouco cá. Rafael, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, né? E eu te passo então a palavra para nos apresentar um pouquinho quem foi Tobias Barreto. Obrigado. Se Zumbi, guerreiro guardião, da senzala Brasil pedisse a coroação, e por direito o cetro do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. Professor Davi Tangerino, só de um olhar atento e sensível como o seu, poderia surgir a ideia de realizar um grupo de pesquisa sobre um brasileiro do século XIX, né? Quando eu digo atento, é pela dedicação em promover encontro que, com a adesão que eu já vejo aqui, ainda interessa, né? Ainda bem, a muitos pesquisadores. Só um pensador versátil e que possui tantas habilidades podia ter essa sacada. O professor Davi não é só um advogado talentosíssimo e inspirador, é também um professor seríssimo, um escritor refinado, atualizado, afinado com a melhor doutrina, além de um polemista, né, de altíssimo e qualificado nível nas mídias sociais e que comunica como ninguém. Aliás, professor Davi, eu costumo ouvir o Pauta Criminal diariamente e posso provar isso, não só
com a retrospectiva do Spotify, porque não houve um só episódio que eu não ouvisse no mínimo duas vezes. Aquele da proposta de dosimetria do 8 de janeiro, por exemplo, eu já arranhei o disco. Acho que só os mais velhos vão entender o que é isso, né? Quer dizer, talvez por isso, o professor Davi, ou por tudo isso, o professor Davi é tão respeitado e admirado na academia, entre os pares, no foro, e agora também, né, essa é a parte mais difícil, eu acredito, consegue ser respeitado até na grande mídia do Tribunal Popular do Twitter. Portanto, é uma grande, mais ou menos, é uma grande alegria, Davi, ter recebido o teu convite, e também do Centro de Pesquisa, e estar aqui, né, nessa noite, nesse formato possível e que recebe também pessoas de outros lugares que não presencialmente no Rio de Janeiro. Bom, obviamente que por questões temporais óbvias, né, eu não pude conviver com muitos desses caras que eu já li, né, e que ainda hoje eu leio muito. Podia estar aqui o Heleno Fragoso, o Roberto Lira, e principalmente o Aníbal Bruno, né? Vou deixar Tobias para depois, porque eu posso dizer que eu tive muita sorte nesse meu percurso acadêmico que iniciei aí há umas 2 décadas por baixo, que passei em Curitiba, enfim, tive a orientação do Juarez Cirino, mantive e mantenho um laço mais estreito com o professor Juarez Tavares, e principalmente por ser orientado e poder conviver quase que semanalmente com o Nilo Batista. Ou seja, começando aqui nosso papo, para justificar a tradição na qual eu me inscrevo, pretensiosamente me inscrevo, quando eu cogitei começar o doutorado, eu pensei basicamente em três coisas. Em uma tese na qual eu pudesse pintar a minha aldeia, né, para aqui usar uma expressão do Tolstói, mas que tivesse também valor histórico e pudesse, de alguma forma, ser consequencialista e não fosse um trabalho a priorístico, porque eu sei que nada, mas absolutamente nada, começa pelo final, né? As coisas não começam pelo fim. Por isso eu comecei a me interessar mais pela penologia do que propriamente pela teoria do crime. E aí foi quando eu identifiquei que essa hipertrofia discursiva em torno da teoria do crime, principalmente no século XX, vem acompanhada desse raquitismo teórico em relação à teoria da pena. Mas sobre isso eu vou falar mais à frente. Bom, nesse sobrevoo inicial, e aí o Tiago já me passou aqui as coordenadas que a gente vai dividir em dois momentos, vou falar aí nesse primeiro tempo. E aí, Tiago, peço que você controle também o tempo e me sinalize aí quando for a hora da gente abrir. A ideia de um grupo realmente deve ser abrir para o debate, para a gente, enfim, se ouvir, né? Mais do que falar. Não à toa nós temos dois ouvidos e uma boca apenas. Bom, três perguntas iniciais eu gostaria de colocar para que a gente começasse a pensar a Tobias Barreto. Primeiro, sem ufanismos, né, e esses bairrismos bobos e folclóricos que ainda existem, o que é que existe de realmente novo na produção jurídico-penal brasileira que, primeiro, olha aqui para dentro, olha para a nossa realidade, olha para as nossas necessidades, sem ignorar o que vem de fora, né? Ou seja, seriam essas coisas excludentes? A gente precisa, ou melhor, a gente prescinde, a gente pode prescindir da riqueza teórica, da dogmática que vem de Caravela, por exemplo, aqui para o Brasil, que demora a chegar no destino muitas vezes, né? Essa é a primeira questão. Portanto, como ser patriótico, quer dizer, patriotismo autêntico, né? Não é esse dessa ala da extrema-direita que é só retórico. O sujeito se diz patriota, mas fecha os olhos ou ignora a destruição de patrimônio público, por exemplo. Portanto, a primeira pergunta é essa, a primeira questão é essa. Sem ufanismo, né? O que é que existe de realmente novo na produção nossa, que primeiro olha para dentro, para as nossas necessidades, né? E não fica, como dizia o Manuel Bandeira, macaqueando a sintaxe lusíada, né?
Essa é a primeira questão. Depois, qual o sentido ou por que estudar as nossas coisas? E quando eu falo estudar as nossas coisas, como eu falei na primeira pergunta, são as nossas necessidades e para quê, né? Qual é a realidade que a nossa teoria vai operar? É em cima de quê? 200 anos no curso da história pode não parecer nada, mas na nossa história significou muita coisa. Transição do Império para a Primeira República, e esse momento do século XIX é importante para assimilar, o professor Davi colocou muito bem já no início essas questões, de como um pensador convulso, como foi Tobias Barreto, recepcionava essas ideias, né? Como é que ele leu Hering, como é que ele leu Kant, como é que ele leu Marx, como é que ele leu, enfim, Hegel, quer dizer, como isso chegou até aqui e como é que, em primeiro lugar, como isso chegou até aqui, né? Como é que essas leituras chegavam até Tobias Barreto e como ele formulava tudo isso. Essa é a segunda questão. E a terceira questão é a seguinte: em quais aspectos um pensamento, e aqui, no nosso caso, um pensador quase bissecular, né, pode conservar a atualidade? Obviamente que ler Tobias Barreto com as lentes de hoje pode provocar um anacronismo muito grande. E é preciso, em primeiro lugar, situar todas as projeções dogmáticas que ele fez, sem, obviamente, fechar os olhos. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar a questão do ufanismo, bobo, né? Enfim, que acaba se tornando um folclore, para a questão teórica que opera na realidade na qual essa teoria vai incidir. Portanto, essas três questões iniciais devem ser colocadas. Eu ontem, como o professor Davi colocou muito bem, abri a minha exposição na qualificação da tese, que, aliás, superou minhas expectativas, né? Serviu realmente para o que uma qualificação deve servir. Eu abri com uma frase que diz mais ou menos isso, né? Quando eu nasci, todos os tratados para salvar a humanidade já estavam escritos, né? Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Essa frase que é de um português chamado Almada Negreiros, me chegou recentemente me fazendo refletir sobre o que Kant chamou de ideais regulativos. Quer dizer, aqueles modelos ideais que nos ajudam, de alguma forma, a definir algumas metas possíveis, considerando a civilização que nós vivemos, mesmo sabendo que os ideais em si mesmos, eles jamais poderão ser realmente alcançados. Ou seja, nós vivemos e lemos isso em todos, eu diria que em todos, sem qualquer exceção, manuais de direito penal, né? Que a pena previne e reprova. Como, inclusive, está lá no 59. Só que nenhum julgador presta atenção que o artigo 59, por exemplo, só pode servir à prevenção geral. Ele não pode servir à prevenção especial, né? Quer dizer, mas, como eu disse, isso é assunto mais para frente. Quem foi Tobias Barreto? E aqui nesse sobrevoo, é importante dizer que Tobias Barreto foi um brasileiro que viveu no Brasil Império no século XIX e, ao contrário até do que muitos pensam, ele não era pernambucano. Tobias nasceu em Sergipe, numa província chamada Campos, que hoje leva o nome dele, a cidade de Tobias Barreto. Tobias nasce em 1839, mora um curto período de tempo em Salvador, até chegar em Recife com 23 anos de idade, né? Portanto, em 1862. Ele começa o curso de Direito em 1864, na Faculdade de Direito do Recife. Como o professor Davi colocou muito bem, a Faculdade de Direito do Recife, ela sai de Olinda para Recife em 1854. Na FDR, Tobias foi contemporâneo de Castro Alves, né? Também teve um percurso problemático, ele reprovou o terceiro ano da faculdade por falta, precisava trabalhar, né, para pagar as contas. Em 1968, 1868, ele começa uma amizade com Silvio Romero,
que veio a ser decisiva para ambos, se casa em 1869, começa a estudar alemão em 1870, e aí se muda para Escada para morar, para viver uma década em Escada. Volta para Recife em 81, que é quando passa no concurso para lente, né? Expressão usada para professor da Faculdade de Recife em 1882. E apesar de ter visto formalmente abolida a escravatura, né? Ele morre em 89 sem ver, há poucos dias, a proclamação da República. Portanto, ele morre depois da abolição e antes da proclamação. Por que esse breve histórico, principalmente nesse início, nessa abertura, importa? Porque eu acredito que essa, esse regresso, né, como dizia Graça Aranha, voltar a Tobias é progredir, eu acredito que ele explica algumas intuições que Tobias teve. Por exemplo, Tobias Barreto traz para o foro e também para a cátedra, né, considerando o período que ensinou na FDR, aquelas que foram as primeiras, eu diria que saudáveis reações contra o conceito de crime como fenômeno moral. De fato, naquele momento, a questão era metafísica, a discussão era o direito natural, e que era muito em voga na época, o crime nem sendo um caso, para Tobias, de patologia e nem tampouco de atavismo. E, particularmente, o direito penal foi o ramo que mais detidamente Tobias Barreto contribuiu. Ele, inclusive, queria, e escreve isso, ser reconhecido no futuro como um penalista, um criminalista. Né? Por isso o título de fundador dado a ele da nossa literatura penal, apesar de existir, inclusive, na própria Faculdade de Direito do Recife, outros criminalistas, a exemplo de Brás Florentino e, enfim, dentre outros. Tobias Barreto também foi, entre nós, o primeiro crítico de Lombroso. E, claro, né, no Brasil, Tobias foi um dos principais obstáculos, ou se colocou como principal obstáculo teórico da chamada nova escola penal, né, ou da criminologia positivista, e foi capitaneada por um médico maranhense que estudava em uma das duas faculdades de medicina do Brasil da época, na Bahia, chamado Raimundo Nina Rodrigues. Aqui, eu já colocaria uma questão que vai permear a minha análise de hoje, né? Ler, como eu já coloquei, o professor Davi também, na abertura, sinalizou, ler Tobias Barreto hoje requer alguns cuidados. Por exemplo, a crítica mais ácida feita ao Homo Delinquente foi feita porque Tobias não teve a oportunidade de ler as edições posteriores, que Lombroso, inclusive, ameniza e atenua, né, certos radicalismos que estavam na primeira edição, que estão na primeira edição da Antropologia Criminal. Em Menores e Loucos, para vocês terem uma ideia, Tobias diz que o Homem Delinquente, né, o Homo Delinquente, era um livro... Tem alguém aí? Alguém falou não, né? Bom, é, quando ele lê a primeira edição de O Homem Delinquente, ele diz que O Homem Delinquente era um livro italianamente escrito e germanicamente pensado. E aí confessa que a leitura de Lombroso, ela começava doce como mel, mas acabava perturbada e amarga pelos exageros. E aí por isso que ele cita, que eu estou com o original de Menores e Loucos, lá nas folhas 62, eu posso até disponibilizar, tá, Tiago, essa versão, primeiro porque é de domínio público e talvez para facilitar a leitura dos próximos encontros aí, considerando que outras pessoas irão falar, e a ideia também do grande grupo debater teria unicidade de edição, né? Sobretudo que Menores e Loucos foi o único livro que Tobias escreveu ou que tem duas edições em vida, obviamente, né? E aí ele acaba chamando ali em Menores e Loucos Lombroso de célebre louco italiano. Bom, ainda em Menores e Loucos, na primeira edição a qual me referi, que é de 84, Tobias analisa a estrutura do juízo de imputabilidade no Código do Império, né?
Então, até como sugestão para o funcionamento do grupo, eu sugeriria que vocês lessem ou se aproximar ou se apropriassem do Código de 30, né? O Código Imperial de 1830, para não estar comparando ou utilizando de recursos atuais ou até, enfim, da reforma de 84, sobretudo porque eu vou falar de temas específicos da dogmática aqui que ele trabalhou e que eu trago também na tese como ponto central. Quando Tobias analisa ali em Menores e Loucos e problematiza a tensão entre determinismo e indeterminismo, ou seja, que havia a insuficiência da fundamentação do conceito de loucura, quando critica o artigo 10 do Código de 30, e que registre-se ficou vigente até 1891, que é quando ganha eficácia o Código Penal de 90, né? Primeiro da República. Aliás, é a partir da carência teórica, da necessidade teórica do Código de 30, em relação à compreensão do que seria insanidade, que em Menores e Loucos, Tobias Barreto desenvolve a sua crítica aos fundamentos da culpabilidade. Porque, já que a imputabilidade estaria restrita, no que eu concordo, aquelas noções muito pouco confiáveis de vontade, de má-fé e de discernimento. Então, é preciso reler o artigo 10 e entender como é formulada essa crítica em Menores e Loucos. Depois, foi Tobias Barreto quem rigorosamente foi o primeiro a tratar dos crimes comissivos por omissão. O Heleno Fragoso tem um artigo sobre crimes omissivos no direito brasileiro. E aí, Tiago, eu esqueci de passar para você essa referência. Eu citei o trabalho do professor Heitor Costa Júnior, quando você comentou comigo. A gente estava falando sobre as obras, né, que foram publicadas por outros. Tem um artigo do Heleno Fragoso, importantíssimo também, sobre crimes omissivos, ou comissivos por omissão. Eu tenho até esse artigo aqui, posso passar depois no chat, porque facilita para o pessoal depois baixar aí. O Heleno, nesse artigo sobre crimes omissivos no direito brasileiro, né, ele lembra que nenhum dos juristas respeitados na época tinha ideia dessa formulação. Hoje pode parecer simples, né? Você falar em crimes comissivos por omissão. Mas, por exemplo, o Mendes da Cunha e o Brás Florentino nem imaginavam em ter ali no conceito de omissão os crimes praticados, os crimes omissivos praticados por uma ação, né? Por um fazer. E aí Brás Florentino, inclusive, se limitava a dizer que a omissão era apenas um ato negativo, o que ele chamava de deliquere in omitendo, que consistia em uma abstenção apenas e tão somente, ou seja, em deixar de fazer algo. O que aí, no limite, né, seria a gente pode considerar uma inação, uma não ação, que caracterizava os crimes omissivos como delitos negativos, que foi um conceito que permeou muito tempo a nossa doutrina, que tinha por consequência uma hermenêutica, uma interpretação menos grave do que os delitos de ação. E aqui, professor Tiago, essa conclusão de que os crimes comissivos eram de maior nível de gravidade, ela encontra lastro exatamente na associação que é proposta aí pelas teorias do direito natural, né? Entre aquela obrigação de se abster de atos que, porventura, aí, sejam capazes de ofender o direito de outra pessoa, como um dever universal e que é juridicamente exigível em toda ou em qualquer ocasião. Por outro lado, o que é ainda mais curioso, né, o dever moral de se conduzir em socorro alheio, não como um dever juridicamente exigível pela coação. E veja, por esse motivo, a maior quantidade de leis penais proibitivas em relação às imperativas. Isso foi Tobias de Barreto que antecipou, né? O que ainda hoje é muito presente na nossa ideia, na nossa mente, principalmente quando começamos a ler sobre ação.
Aqui no Brasil, e eu provo isso na minha pesquisa, ele também foi pioneiro ao tratar da matéria, antecedendo, inclusive, em 2 anos, a primeira publicação aqui no Brasil do tratado do von List, que é de 81. Portanto, a primeira publicação do Tratado Penal, de Direito Penal alemão do von List, só foi publicada em 1881, apesar de que depois veio a ter 7 edições até 95, todas elas com a tradução autorizada do José Higino. Inclusive, tem umas cartas, né, eles correspondiam muito, José Higino e von List, autorizando a tradução do Tratado de Direito Penal para o português. E, obviamente, é preciso registrar, né? Justiça seja feita. Essa iniciativa do José Higino, ela acabou tornando acessível aos estudiosos brasileiros. Depois, um outro tema que eu acredito seja importante aqui para o grupo nos próximos encontros, considerando esse sobrevoo aqui inicial. A tese de concurso para a Faculdade de Direito Recife, de Tobias, em 82, quando ele volta de escada, né, ele fica em escada entre 71 e 81, ele defende a tese de cátedra em 82 sobre o mandato criminal, que conceituava a codelinquência, né, que na época quase todos os autores contestavam. E eu considero ainda hoje um modelo de segurança na doutrina, seja de excelência no método utilizado, seja até da própria linguagem, né? Uma linguagem mais sóbria, também muito característica da época. Sobre a escola do Recife, que se contrapôs à congregação da época, né, da FDR, que pagava muito pedágio para tomar por empréstimo aqui uma expressão do Davi, tanto para o monismo quanto para o evolucionismo europeu. E aqui existe uma discussão se houve ou não, de fato, uma escola no sentido literal, né? Já que não havia uma unicidade de pensamento, ao contrário, havia muita divergência. Ela teve, em Tobias Barreto, o grande animador dessa frente, dessa ofensiva contra aqueles modelos antigos. Depois eu dedico também um capítulo ao modelo negativo da pena, não é? Dentro das teorias da pena, a proposta da teoria agnóstica a partir do emparelhamento de pena na guerra, né? Aqui eu irei hoje ser muito breve nessa explanação, porque obviamente ela demanda uma explanação muito mais ampla. Vou só tocar em alguns pontos nos quais eu quero voltar, obviamente, com mais calma no nosso encontro específico para falar desse texto que, salvo o melhor juízo, Tiago, está previsto para 11 de abril, né? Eu já peço, pessoal, desculpas para vocês de maneira antecipada, porque minha companheira está grávida e a previsão de nascimento é para 30 de março, quando completam 40 semanas. Então, a gente já está naquela transição ali de correr para a maternidade a qualquer momento, enfim. E não sei se algum de vocês já foi pai ou mãe, mas os conselhos que eu recebi da obstetra, né, e das pessoas que são, é que realmente os primeiros dias são terríveis e implacáveis aí com marinheiros de primeira viagem como eu e como a minha companheira. Então, se porventura tiver algum imprevisto que me impeça, Tiago, de vir dia 11, sugiro a gente talvez permutar ou colocar para frente, enfim, mas nesse dia eu queria trabalhar com mais calma e mais alongar esse tema. Por quê? Vejam, as concepções sobre pena, elas costumam ser sempre agrupadas entre teorias legitimantes, ou assim denominadas legitimantes, né, que viabilizam o poder punitivo, e que atribuem invariavelmente alguma função positiva à pena, seja essa função de ordem moral ou até de ordem teológica. E não por acaso, né, todas elas estão reunidas sob a rúbrica de teorias absolutas, e isso acaba, de alguma forma, também por retirar do debate as teorias deslegitimantes da pena. A começar pelas mais extremadas, estabeleço também aí um gradiente entre as propostas deslegitimadoras
ou as radicais, né, como os abolicionismos, no plural, ou até as mais moderadas ou menos radicais, como a teoria dialética materialista do Juarez Cirino, ou, enfim, além, claro, da teoria agnóstica que foi projetada pelo Tobias Barreto a partir da regra de três entre poder punitivo, pena e guerra, que questiona o fundamento jurídico da pena. E aí, um século depois, o Zaffaroni, depois de receber do Nilo Batista umas três resmas, segundo o Nilo, fiquei curioso, né, saber como é que Tobias Barreto chegou até Buenos Aires. E aí o Nilo falou para mim que ali nos anos 90, final dos anos 80, ele manda, né, segundo ele, uma maçaroca de papel para a Argentina, e aí é quando, naquele tempo, né, que não é tão distante, mas também não teve uma velocidade tecnológica maior de acessar a bibliografia, chegou até Buenos Aires, né? Inclusive, em uma dessas etapas da minha pesquisa, eu fui até a biblioteca da Faculdade de Direito Recife, onde se encontra a, a biblioteca Tobias, que foi comprada pelo governo de Pernambuco e depois doada à faculdade. E ali tinha, obviamente, se perderam muitas coisas, mas eu encontrei muita coisa interessante, como Behring, Kant, um exemplar em dois volumes do Capital, de 1888, né, que apesar de não ser a primeira edição, que é de 67, eu imagino que tenha sido uma das primeiras chegadas aqui no Brasil. E também a Zaffaroni conclui que se o direito não tem, como não pode, ou pelo menos nunca mostrou capacidade de impedir a guerra, os conflitos bélicos, a utilidade que nós podemos dar para ele é de limitar os seus danos, né, já que ele não dá conta de contê-la. Isso é ilustrado com a ideia apresentada, por exemplo, pela Cruz Vermelha e que está também nas próprias convenções, seja de Haia ou de Genebra, que limitam os danos da guerra. Vamos lá. O debate em torno da pena, e esse debate ele é quase bissecular, como eu falei, se nós pegarmos o esquema apresentado pelo Anton Bauer, ali em 1832, que gira sempre em torno daquele esquema que ele apresenta sobre as teorias de prevenção geral, especial, enfim, aquelas ideias idealistas. Esse debate, invariavelmente, gira em torno de cinco eixos que são muito exauridos e que são baseados, primeiro, no isolamento, como fruto, como herança da prisão canônica, que está baseada na introspecção, né, na contrição, no sujeito olhar para dentro, olhar para si. Depois, um segundo eixo seria o da comunicação. Aqui já é fundada também na prisão canônica, mas já no início do século XIX. Esse eixo pregava que estava no silêncio a perspectiva preventiva especial de correção, como é a prisão americana. Né? Hoje em dia, são os bloqueios de celular, né? As celas individuais no RDD, essas supermax infalíveis, como a de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Eu não consigo imaginar como é que o sujeito só precise de 17 centímetros e um alicate esquecido na obra ali fora para, enfim, romper com essa tecnologia do sofrimento penal. Mas, enfim, é um eixo também que está exaurido aí e é colocado no debate da pena invariavelmente. Em terceiro, eu colocaria a progressão, que, aliás, é filha da constatação do fracasso da prisão, mas é uma aceitação, né? Uma tolerância que é dada ali da segunda metade do século XIX. Reflexo disso, hoje, nós temos o SUSI, aquela suspensão condicional da pena, o livramento condicional, enfim, essas migalhas aí da execução penal.
Depois, a classificação. E por que é importante colocar isso? Porque depois, quando for feita a pergunta dos objetivos de contração do poder punitivo, começando de trás para frente, entender cada eixo desse é importante para mostrar qual é o objetivo final também do modelo proposto por ele, por Tobias Barreto, que não foi um abolicionista, tampouco pode ser considerado propositor de uma teoria deslegitimadora. Na verdade, a teoria o pensamento que ele se coloca não oferece ou não é oferecido na sua completude. Algumas coisas podem explicar isso. Por exemplo, Tobias Barreto só vive 50 anos. Ele morre aos 50 anos. Nasce em 39, morre em 89. Só que ele produz com maior intensidade na última, não é nem na última década, eu diria que nos últimos 7 ou 8 anos da sua vida. Talvez até menos, né? Considerando que o último ano foi de muita doença, de muitas privações, de muita dificuldade, com todas as limitações que existia na época. Talvez todos os que vieram depois e a descoberta ou a redescoberta do Zaffaroni indica um pouco isso também. O Salo de Carvalho dedica um capítulo inteiro no seu livro constantemente revisado a burilar a teoria ou o modelo, que nesse sentido critica esses 5 eixos. Portanto, nesse quarto eixo, essa classificação e aí já vem claramente do positivismo, né, com as comissões técnicas que, volta e meia, um deputado da bancada da bala desse pretende ressuscitar. E, por fim, o trabalho, né, que no surgimento da prisão, o ideal era a produtividade, como ainda hoje alguns querem, né, o senso comum, que não pode ser fonte, né, ele informa o conhecimento ou o saber jurídico, mas ele não pode ser fonte do saber jurídico. Esse era o ideal da produtividade. Portanto, as oficinas, os trabalhos eram preponderantemente a finalidade da penitenciária. Aliás, eu provo também na tese como, por exemplo, Pavarini, na década de 70, né, do século XX, naquela década muito rica para a criminologia crítica, leu Tobias Barreto quando emparelhou cárcere e fábrica. E vejam, Pavarini assume com todas as letras que a penitenciária ela tem mais semelhanças com um campo de concentração do que propriamente com a fábrica. Isso está dito, está escrito pelo Máximo Pavarini. Até também quando ele utiliza o vocabulário de guerra, né, naquela transição que ele chama de cultura, ou da cultura bulímica para a cultura anoréxica de extermínio dos descartáveis. Bom, então a pergunta que se coloca aqui é: como contrair o poder punitivo? Né? Eu acho que é costume de muitos penalistas trabalharem com caixas mentais onde se coloca nessas caixas determinadas coisas, né? Tem amigo meu que diz que quando os criminalistas vão almoçar, se for servido peixe e na mesa tiver a faca de carne, eles não comem, né? Isso diz muito, ou sinaliza muito mais sobre qual é a teleologia que nós queremos, né? Insistir ou continuar rotulando determinadas categorias como algo que elas talvez não sejam, ou realmente procurar alternativas honestas, né? Confessando, reconhecendo a falência, considerando também que nenhuma teoria nasce pronta, ela é fruto do debate e merece o aprimoramento. A pergunta que se coloca é: então, como contrair o poder punitivo, né? Ou mais, como conter o poder irracional bélico? E essa era a questão, ou é a principal questão que deve ser colocada para esse modelo. Para mim, e essa é a conclusão que eu chego a partir das leituras se não da totalidade, da maioria de Tobias Barreto, que foi um autor nada sistemático,
Então, você tem o mesmo texto, às vezes reproduzido 4 ou 5 vezes, sobretudo depois do trabalho hercúleo que teve, ou que tiveram os organizadores, né, tanto Luiz Antônio Barreto quanto o próprio Silvio Romero, é, primeiro, organizar essa produção no tempo, entender como o pensamento dele evolui em determinados temas e não evolui em determinados outros temas, ficam pelo caminho. Portanto, a missão, eu acredito, de quem se dedica ou de quem se debruça sobre Tobias Barreto é interpretar, considerando a quadra histórica em que viveu, em que morreu, né, esse período que para mim é o mais interessante da história brasileira, a transição ali do final do Império para a Primeira República, e adaptar também como as informações chegavam em cima do código criminal que nós tínhamos, ou que se tinha na época. Então, a primeira coisa que se deve fazer, pelo menos para propor algum modelo, e não uma teoria em si mesma, negativa e não agnóstica, eu separo os dois componentes, agnóstico e negativo. A primeira questão é abdicar dessas funções e centralizar a preocupação nas formas de punir. Obviamente, tendo como horizonte projetado por uma principiologia constitucional. Não dá para se trabalhar com uma Constituição que nós não temos, ou com um Código Penal que nós não temos. Ou seja, confessadamente, que seja uma política redutora de danos punitivos. Não dá para chegar e comparar ou emparelhar uma ideia abolicionista com o Congresso que nós temos, né? Depois de termos passado 4 anos aí, né, discutindo coisas como se a Terra é redonda ou se não é, quer dizer, demorou muito tempo, quer dizer, para assimilarmos ou entendermos que enquanto ficarmos gerando nesse debate que na minha visão é totalmente improfícuo, né, de discutir fora do que nós temos em relação à principiologia constitucional, vai girar em círculo, né? E o artigo 59 vai continuar dizendo lá que a pena serve para reparar e para prevenir. Os abolicionistas vão ficar dando murro em ponta de faca com um ideal muito interessante que tem um arcabouço teórico da qual o modelo negativo se socorre e reconhece também como válida, mas que as pessoas continuam morrendo, como diz o Nilo, né? O sangue continua escorrendo. Os pesquisadores vão se socorrer muitas vezes da doutrina internacional que não conhece e que ignora a nossa realidade. Estão aí o dolo sem vontade, né? Essas coisas todas que são, enfim, no final das contas, só servem para ampliar o poder punitivo, mas que não serve considerando a lei que nós temos, né? Rafael, No final do artigo mais recente do Nilo exatamente sobre dolo sem Rafael, vontade, ele diz isso. Oi, Tiago. oi, desculpa, eu não queria te interromper, não. Você consegue só fazer para a gente encaminhar para a gente poder começar a rodar a palavra, uns 5 minutinhos, a gente começa a rodar a palavra. Pode ser? Claro. Vou fechar Maravilha. então essa ideia aqui para depois voltar com uma questão mais historiográfica também, que eu julgo ser importante. Bom, então é isso. Em primeiro lugar, abdicar dessas funções, né, e centralizar a preocupação na forma de punição. Então, o primeiro passo é negar essas funções declaradas ou projetadas por uma principiologia que nós temos. Nossa Constituição construída em 88, no espírito libertário que ela preconiza, ou que ela defende, né? Coloca os limites muito claros de como a pena pode, né? As regras muito claras daquilo que pode ou daquilo que não pode, né? E como fazer isso? Bom, segundo é abdicar também dessas aporias justificacionistas, né? Do porquê punir. E aí sobre isso talvez eu volte no outro, ou hoje ainda, ou mais à frente, porque o intuito, Tiago e demais colegas aqui, é delinear quais são aí os instrumentos de controle das formas de punição. Portanto,
nós abdicamos das aporias justificacionistas, né, do porquê punir e passamos a delinear os controles das formas de punição do como punir, né? E aí depois eu coloco Ferraioli também na divisão daquelas questões de ordem científica e filosófica, mas talvez seja melhor, né, já que eu falei demais, abrir também para as considerações, enfim, para essa parte inicial mais dogmática, e aí a gente volta depois, para que o grupo também atinja, né, o objetivo, e eu não fale sozinho aqui. É isso, Tiago, por Isso. enquanto. Tá ótimo. Obrigado. Gente, vamos fazer da seguinte forma. O Davi adiantou com vocês, né, que a gente ia rodar a palavra. Como a gente está nesse momento mais inicial, mais de abertura, não teve texto, de toda forma a gente vai rodar a palavra, mas aí a gente fez uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Do professor convidado falar um pouco mais, e aí, mas quem quiser participar, apesar de não ter tido os textos, tal, quem quiser fazer as suas observações, eu peço por gentileza que coloque ali no chat que quer participar para a gente poder ir organizando por ordem. Então, só colocar ali no chat, quero participar, ou quero fazer observações, e aí a gente abre o microfone, a pessoa fala um pouquinho e vai passando de um para o outro. Tiago, só uma coisa, eu já vou disponibilizar aqui no chat os textos que eu fiz menção, aqueles que não for achando eu vou colocando depois, tá? Tá ótimo. Obrigado, Rafa. O Tiago Araújo falou que gostaria de participar. Então, Tiago, pode abrir o seu microfone aí e a palavra está com você. Thiago, qual que é a dinâmica? Eu tenho o quê? 5 minutinhos, uma coisa assim? Só para não atrapalhar os outros colegas que porventura queiram se manifestar? Pode ser uns 5 a 10 minutinhos aqui, ninguém até agora mais se inscreveu para falar. Você pode falar. Se alguém se inscrever aqui, eu te sinalizo. De boa. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Rafael pela exposição e também pela qualificação de ontem, né? Acho que é uma época muito boa para se estudar Tobias Barreto, para voltar as nossas lentes para o pensamento social brasileiro, em especial numa época, acho que os colegas vão concordar comigo, em que a dogmática penal brasileira fala muito com sotaque alemão, né? E que melhor para compreender esse processo histórico do que começar estudando o primeiro brasileiro que falava com sotaque alemão, né? O nosso primeiro grande germanista. É, eu queria sinalizar logo a partida o que me parecem ser 4 dificuldades, 4 graves dificuldades de se estudar a obra do Tobias Barreto. A primeira delas é o fato de que nós não estaremos estudando um pensador sistemático, né? O pensamento do Tobias Barreto é sempre muito fragmentário, não apenas naquilo que concerne as suas fases, né, seus pontos de inflexão, ecletistas, positivistas, kantianos, há quem diga neocantianos, mas também porque mesmo no interior de cada uma dessas fases há muito fragmentarismo, né? O segundo ponto é que muitas das ideias dele, obviamente, já estão datadas. Não poderia ser diferente em se tratando de um pensador de finais do século XIX. O terceiro ponto é que, quando se lê os textos do Tobias Barreto, e acho que isso vai ficar cada vez mais claro à medida que nós formos avançando nas leituras, quando se lê ele, você percebe um pensador muitas vezes desatento e autocontraditório, né? E o quarto ponto, e que me parece ser o mais grave de todos, e que já foi amplamente estudado, mas nunca é suficiente lembrar, é que parte da pretensa originalidade do Tobias Barreto é muitas vezes derivada do fato de que ele foi um leitor da cultura alemã numa época em que isso era raríssimo, né? E aí se manifestam 3 probleminhas dentro desse quarto ponto, né? O primeiro é que o Tobias cultivava o hábito muito frequente de dissertar en passant sobre aquilo que ele jamais leu, né? E eu posso dar vários exemplos disso aqui. Fiquemos apenas com um, só para
não dizerem que eu não falei, né? É, o Rafael mencionou autores que o Tobias trata com bastante originalidade para o período, né? Kant, Ehring, Hegel, Marx, etc. Pensadores, ninguém duvida disso, de vulto para a época e de vulto ainda hoje. Mas vejam, num texto dele mais residual, né, a questão do poder moderador, isso na edição atual está no Estudos de Direito, volume 1, entre as páginas 96 e 131, ele diz o seguinte, vejam só, Karl Marx diz uma bela verdade quando afirma que cada período histórico tem as suas próprias leis. Logo que a vida atravessa um dado período evolutivo, logo que passa de um estágio a outro, ela começa também a ser dirigida por leis diferentes. Os organismos sociais se distinguem entre si tão profundamente como os organismos vegetais e animais. Um mesmo fenômeno está sujeito a leis inteiramente diversas, em consequência da diversidade da estrutura dos organismos, da aberração de seus órgãos em particular, da diferença em condições, enfim, em que eles funcionam. Bom, só esse trecho já basta para constatar uma coisa. Quem leu Marx sabe que Marx nunca pensou isso. Tiago, desculpa, Mas, só uma dúvida. pois não. Esse trecho está lido em que só diz as folhas para eu localizar no texto aqui. Está em Estudos de Direito, volume Hum, volume 1, uhum, nessa minha edição aqui, que é a mais nova, essa está na página, entre as páginas, não, perdão, na página 123, tá. né? Desculpa, Vitor, Então, só para imagina, acompanhar. Depois eu queria ver o terceiro ponto também, que eu não anotei. Eu peguei o primeiro, o segundo e o quarto. Isso é o interessante. primeiro, o segundo, o terceiro ele é frequentemente desatento e contraditório, e o quarto parte da sua originalidade, né? Eu estou mencionando alguns pensadores que ele se notabilizou por citar. O primeiro problema dentro desse quarto problema, é citar sem ter lido. Como é que a gente pode evidenciar isso, já que a gente está num grupo de pesquisa? Ele cita essa passagem e, em nota de rodapé, ele coloca que ela é produto de um prefácio do terceiro prefácio ou do prefácio à terceira edição do primeiro livro do Capital, né? Ele diz isso com toda clareza. Essa é a bela verdade que ele apreendeu da leitura do Capital do Marx. Ele só esqueceu de dizer que essa citação dele, ele não está citando Marx, ele está citando uma resenha escrita sobre o prefácio do Marx e que o Marx colocou na edição do Capital. Ou seja, ele não está nem, quando ele está citando pensadores, ele não presta nem atenção se é a voz do pensador em primeira pessoa ou se é o pensador citando outra pessoa. Marx bota essa passagem que ele cita e debocha, vira e fala, olha o que se entende do meu pensamento. Isso é só um exemplo. Poderíamos mencionar outros tantos. Segunda questão, dentro desse quarto ponto, atinente à originalidade, é que muitas vezes ele cita pensadores, aquela época tidos por originalíssimos na cultura brasileira, mas ele cita pensadores que ele conhece ou por oitiva ou pelo olhar alheio. Porque o Tobias Barreto era um grande leitor de resenhas e revistas filosóficas da época, né? E o terceiro, dentro desse ponto quarto, que para mim é o mais grave de todos, é que, numa brilhante tese, né, eu indico a todos vocês a leitura, não sei se o Rafael teve a oportunidade de ler esse livro, Newton Sucupira, Tobias Barreto e a Filosofia Alemã. Né? Esse daqui. É um excelente livro, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, ganhou o prêmio CAPES e, não sei se vocês sabem disso, Newton Sucupira é o nome por trás daquela plataforma que é o pesadelo de qualquer docente e discente, né? A plataforma Sucupira. Tobias Barreto, Você pode repetir o nome, por favor, do título? Tobias Perdão. Barreto e a Filosofia Alemã, companheiro. Desculpe, O obrigado. Newton Sucupira, ele gasta páginas e mais páginas e mais páginas. Aliás, a moda do que também faz o Evaristo Moraes Filho, demonstrando que Tobias Barreto era, em larga medida, em vários momentos da sua obra, nada mais que um plagiário.
ele plagiava autores que não estavam ainda na cultura brasileira, traduzindo parágrafos inteiros de Kant, traduzindo parágrafos inteiros de neocantiano, de kantistas na época, né, porque o termo neocantiano ainda não estava em voga, e nunca citava a fonte. E o Newton Sucupira, ele bota lado a lado o trecho inteiro em alemão, o trecho inteiro em português. Hoje em dia, com o Google Tradutor, qualquer pessoa já se vira para verificar esse tipo de coisa. E, enfim, essas me parecem ser as dificuldades de leitura. Não tenho a menor dúvida de que é um pensador inteligente, de que é um pensador original, de que inovou bastante, de que apresentou a nós brasileiros uma série de referências bibliográficas que ainda não estavam nem perto de ser conhecidas na época, mas esses problemas precisam ser devidamente enfocados, do contrário, a gente vai comprar muito gato por lebre. E, obviamente, duas questões que eu acho que são as mais candentes que o Rafa colocou, e com isso eu encerro. A primeira delas é Tobias Barreto como o primeiro crítico brasileiro de Lombroso. Isso é verdade. Isso é verdade. Não há como negá-lo. De fato, ele criticou vários aspectos do pensamento lombrosiano e, aliás, o que é muito interessante, porque o melhor amigo de um dos maiores propositores do racismo científico no Brasil criticar Lombroso é, de fato, algo para se louvar, né? Agora, eu chamaria a atenção para dois pontos nessa questão. Primeiro, o Rafa, ele cita, e com muita eloquência, aquela passagem em que o Lombroso diz, né, em que o Tobias Barreto diz: o livro de Lombroso, seja-me lícito dizê-lo, é italianamente escrito e germanicamente pensado. Percebam, o advérbio germanicamente já indica que Tobias está dizendo o quê? A minha pátria de alma, que é a Alemanha, né, onde o pensamento é linear, cartesiano, etc., ele está elogiando o Lombroso. E elogiando de uma maneira muito peculiar, porque italianamente escrito. Tobias Barreto tinha certeza de duas coisas: quem escreve melhor no mundo é francês e italiano. O problema são as ideias defendidas. Quando ele fala italianamente escrito e germanicamente pensado, isso é um elogio. Tanto que no parágrafo anterior a esse trecho, ele diz: a minha opinião está assentada. Aos médicos, e só aos médicos, é que compete apreciar definitivamente o estado normal ou anormal da constituição psicofísica dos criminosos. Eles não devem limitar-se a atestar esse estado, mas antes devem julgá-lo magistrática e arbitrariamente. E diz do O Homem Delinquente do Lombroso, logo em seguida, que é uma obra que pertence ao pequeno número dos livros revolucionários. Ou seja, é uma crítica ao Lombroso, ele vai fazer isso em seguida, vai fazer as ponderações dele, mas daí a dizer-se que ele era um crítico, digamos, radical do pensamento lombrosiano, isso em nenhuma medida é válido, até porque nesse mesmo volume das obras completas, Estudos de Direito, volume 2, no seu artigo sobre prolegômenos do estudo do direito criminal, justamente entre as páginas 122 e 123, ele diz com toda clareza, né, a parte que tem os fatores naturais e sociais na gênese do crime é Desculpa, incontestável. Tiago, eu perdi a referência de novo. Tenta para de novo, desculpa. Imagina, eu repito com todo prazer. Diga só a referência, porque eu acho, inclusive, até desculpa mais uma vez interromper, seria interessante os colegas pegarem essas referências, Eu tenho né? tudo anotado, eu passo com todo prazer. Passo para eles todos. Porque com certeza isso pode ser objeto Sem dúvida. de pesquisa, do debate do grupo, que é, enfim. Sem dúvida, não, sem dúvida. É só porque, Depois... como aqui eu tenho a obrigação de ser meio telegráfico, mas eu tenho tudo isso copiado e digitalizado, não tem o menor problema. Mas repetindo a referência, Prolegômenos do Estudo do Direito Criminal, Estudos de Direito, volume 2, páginas 122 e 123. Diz ele: a parte que tem os fatores naturais e sociais na gênese do crime é incontestável. Portanto, não é só um fenômeno político. Né? E aqui é uma parte meu, né? Negá-la importaria desbaratar, por um lado,
todos os trabalhos da antropologia criminal. Ele não se atreve a negar isso. E diz mais, entre estas últimas, né, as heranças, as qualidades ruins, biopsicológicas herdadas, podem bem admitir-se uma tendência particular para o crime. Ele não nega uma ontologia essencialista do delito. O que ele faz é tentar mediá-la. Por quê? Porque ele sempre se viu numa luta profunda entre o materialismo mecanicista e a metafísica idealista. Ele não aceitava amplamente o monismo, então, para ele, a questão da dualidade mente-corpo, do determinismo do livre-arbítrio, era muito difícil. Então, ele se via uma hora oscilando pelo elogio, outra pela crítica. Mas, de maneira alguma, se pode dizer que era um crítico radical do lombrosianismo, e aqui, por crítico radical, eu não me refiro ao abolicionismo, ao marxismo, ou qualquer coisa que o valha. Crítico radical no sentido de dizer que Lombroso, sabemos bem, é pseudocientífico. Ah, mas Tobias Barreto viveu no século XIX. Pois é, Machado de Assis também, e fez melhor. Basta ler o Alienista. Basta ler o Alienista. Sem a pretensão de ser um teórico. Veja bem, Machado de Assis era um romancista. E eu termino aqui a minha breve exposição, que a teoria agnóstica da pena a gente pode discutir depois, já tem até texto a esse respeito, mas eu termino aqui com lendo para vocês brevemente, e depois eu também posso passar a referência, acho que uma das mais belas e pontuais críticas que eu já li, não apenas sobre Tobias Barreto, mas também sobre a pretensa escola do Recife, né? Crítica de época, no calor da hora, feita por Machado de Assis. Eu posso depois pegar o nome do texto, eu só sei aqui pela minha, porque eu tenho aquelas obras completas, está no volume 3, página 1225. Machado de Assis diz o seguinte, sobre a escola do Recife, claramente, né? A nova geração frequenta escritores da ciência. Não há aí poeta digno desse nome que não converse um pouco ao menos com os naturalistas e filósofos modernos. Devem, todavia, acautelar-se de um mal, o pedantismo. Geralmente, a mocidade, sobretudo a mocidade de um tempo de renovação científica e literária, não tem outra preocupação mais do que mostrar às outras gentes que há uma porção de coisas que estas ignoram. E daí vem que os nomes ainda frescos na memória, a terminologia apanhada pela rama, são logo transferidos para o papel. E quanto mais crespos forem os nomes e as palavras, olha aqui, parênteses, o deboche com a coisa do autor novo, do autor alemão, do termo germânico, etc., etc., né? E quanto mais crespos forem os nomes e as palavras, tanto melhor. Digo aos moços que a verdadeira ciência não é a que se incrusta para ornato, mas a que se assimila para a nutrição. E que o modo eficaz de mostrar que se possui um processo científico não é proclamá-lo a todos os instantes, mas aplicá-lo oportunamente. Nisto, o melhor exemplo são os luminares da ciência. Releiam os moços o seu Spencer e o seu Darwin. Fujam também a outro perigo, o espírito de seita, mais próprio das gerações feitas e das instituições petrificadas. Eu encerro com isso, só com essa nota machadiana, porque me parece que muito da Escola do Recife, em especial muito do Tobias Barreto, e a gente vai ter, repito, oportunidade de ver isso ao longo dos próximos encontros, muito está assentado nisso, nessa ideia de eu sou o primeiro germanista do Brasil, eu falo uma língua que ninguém conhece e, portanto, eu me arvoro à posição de trazer para esse rebanho de ignorantes e de analfabetos em língua alemã todo um conjunto de autores, de ideias, que, diga-se de passagem, eu acabei de conhecer, eu acabei de ler, como a grande inovação. E sempre dizendo, isso é o espírito científico, o resto é ecletismo, idealismo, metafísica, coisa de jurista brasileiro, coisa de ignorante das nossas elites emburrecidas, etc., etc. Então, eu só faria essas ponderações para que se tenha muito cuidado com certas posições do Tobias Barreto e que a gente julgue ele por aquilo que efetivamente ele deixou, que foi obra escrita, né? É sempre importante a gente referenciar a ideia do autor
ao texto que ele nos deixou. Infelizmente, as obras completas estão publicadas e disponíveis online. Era isso. Tiago, obrigado. Rafa, ninguém mais se inscreveu. Vou até perguntar, alguém deseja mais participar, falar? Não, né? Então eu vou te repassar a palavra. Tá, Rafa, como ninguém mais se inscreveu, eu vou voltar com a palavra para você. Ótimo. Tiago, a ideia é retomar o pensamento dos temas já expostos ou realmente abrir enfim, Como o você sobrevoo quiser. geral que nós temos proposto, você que diz qual que é a... Como você quiser. Esse segundo bloco da sua fala pode ser para interagir, pode ser para expor mais ideias que você não tinha exposto ainda. Você fica à Ótimo. vontade. Ótimo. Como sugestão ao grupo, aos colegas, assim, eu tinha visto a proposição do Davi de ler, eu não sei se vai ser possível, Tiago, separar cada tema de cada bloco, porque, de fato, talvez não dê tempo, não sei qual o período de duração do grupo para esgotar, né? Fiquei até feliz por ver o Tiago aí com muitos livros do Tobias, mas eu acredito que muita gente não tenha sequer lido nada do Tobias Barreto, né? Então, seria interessante que ou no cronograma se estabelecesse, e a gente faria o que ele não fez, que era sistematizar pelo menos os temas, de alguma forma eu tento fazer também na tese, organizar, ou pelo menos como criminalista que sou e como aprendi, de colocar em caixas, né, essas coisas, para poder, lendo o texto todo e não retirando, enfim, excertos ou alguns pontos na verdade, de algumas obras, de alguns textos. Tiago falou muito bem aí em relação e aí eu coloco nesses 4 pontos dele, fiquei pensando aqui, achei bem interessante, Tiago, sobre a primeira questão, de fato, a ausência da sistematização. E isso vai ser um problema também para o grupo, né? Enfim, em relação a como ler, porque vocês vão comprar livros ou vão baixar livros e, às vezes, o mesmo texto está em 2, 3, em várias edições. E aí, nesse primeiro ponto aqui, enumerando aqui o que o Tiago colocou, de fato, seria interessante por exemplo, se formos falar sobre autoria, é imprescindível, né, ler do mandato criminal, que está, enfim, publicado em várias imputabilidade, Menores Loucos tem 2 edições e que existem muitas diferenças, né? No prefácio tem diferença, os Fundamentos do Direito Punir só está na 2ª edição, não está na primeira, mas o Tiago colocou coisas interessantes que eu também gostaria de falar aqui, até para abrir e aumentar também esse debate. Esse excerto, Tiago, começando de trás para frente, da crítica do Lombroso, ele está em todo o capítulo 9 ou 9 de Menores e Loucos. Esse trecho que você leu, que foi citado em relação ao italianamente pensado, como eu coloquei aqui na exposição, deixa eu só voltar um pouco aqui para situar todo mundo. Vocês estão com texto aí? Não, né? Eu mandei aí no chat, então seria interessante que todos abrissem para acompanhar aí na página 65. Esse trecho que o Tiago leu, ele está na página 65. Agora, na página 66, imediatamente posterior, Tobias Barreto fala o seguinte: com efeito, qualquer que seja a admiração que se sinta diante dos tesouros de saber acumulados na obra mencionada, portanto, elogiando, né, o esforço de Lombroso, que tem os seus méritos, não é? Tem os seus méritos. Ver Lombroso hoje e rotulá-lo, obviamente que ninguém de sã consciência, mas foi ele quem estabeleceu primeiramente os métodos, né? Rafa, É equivocado. desculpa te interromper, só que o pessoal está falando que não chegou o texto e realmente não chegou. Qual é o texto? Eu posso botar aqui. É o Menores e Loucos, Tiago. Acho que eu não sei se
Eu posso mandar o Menores Loucos inteiro. Ah, já sei, porque eu botei para sempre, tem que colocar para todos. Ah, tá. Por Não, mas para isso. mim também não chegou, não. Eu posso colocar aqui. Tá. Já mandei de novo. Quer dizer, mandei para geral agora. Deixa eu. Foi, agora Agora foi foi. assim. Vejam aí. Agora foi. Ótimo. Se vocês abrirem aí na página 65, eu acho que até merecia, viu, Rocha, um dia dedicado a essa frente, até para distinguir o que é positivismo jurídico e positivismo criminológico, né? Porque Vai ter Tobias um sal esse dia. Tá Pô, marcado. ótimo. Pô, com sala, então, ótimo. Essa distinção é importante também. É uma distinção que não é feita comumente, mas nesse momento aqui eu julgo que é importante. Por quê? As folhas 66, e aí acho que eu tenho todo mundo abrir, como é que Tobias complementa essa formulação que ele faz é, de maneira, de alguma forma, elogiosa a Lombroso, e aí é comum também ler textos onde o autor elogia para criticar, né? Enfim, que é muito normal. E eu acho até honesto também, enfim, de qualquer leitor identificar méritos e defeitos em qualquer, e no nosso caso aqui, do Tobias, né, que é o objeto do grupo, mas por isso que eu falo da importância de ler todo o texto. Eu não falo nem do livro todo. Esse capítulo aqui, se vocês pegarem a conclusão que Lombroso alargou mais as vistas, se eu chegar aqui e disser assim, ó, aqui para vocês, ó, o Bolsonaro alargou as minhas vistas. Isso não está errado. Essa formulação não necessariamente diz que o que ele fala está correto. Alguém pode, de maneira invertida ou às avessas, ampliar ou aumentar ou alargar as minhas vistas. E, pelo menos a interpretação que eu faço, da opinião dele em relação ao Lombroso. A conclusão dele em relação ao Lombroso é de que ele alargou mais as suas vistas e aí diz com todas as letras. Primeiro, o mérito, né, que ele reconhece, e diga-se, por isso que eu falo também de algum mérito, com toda a barbaridade, que é medir o crânio de alguém, mas o estabelecimento de método é meritório. E foi o que ele fez. Concluindo, diz Tobias, com efeito, qualquer que seja a admiração que se sinta diante dos tesouros de saber acumulados na obra mencionada, o homo delinquente, não se pode reprimir uma pequena censura, e aí ele já faz a ressalva, né? Por isso é importante ler todo, que essa mesma riqueza de ciência ocasiona e provoca. Não sou suspeito neste meu juízo. O livro de Lombroso, seja-me lícito dizer, é italianamente escrito e germanicamente pensado. Aí ele continua, por minha parte já se vê que nisto vai um grande merecimento. E eu concordo. Mas também, por outro lado, importa reconhecer que o autor alargou demais as suas vistas e é excessivo nas suas apreciações. Tudo tem seus limites. O conhecimento exato do criminoso não se compõe somente de dados psicológicos fornecidos pela observação interna, direta ou indireta, mas é igualmente certo que não se compõe só de dados craniométricos, dinamométricos, oftalmoscópicos e todos os mais epítetos ou epítetos sesquiped, de que usa usar a tecnologia medical. Ninguém mais do que eu está sempre disposto a reformar, a abandonar mesmo. Quer dizer, aqui eu não só repito como acho que ele foi um ferrenho crítico, não é? Gostei bastante, Thiago. Eu já tinha lido o seu texto sobre o Tobias. Não sei se ele está. Eu achei na internet, eu não sei se ele está publicado em outro lugar. E seria interessante também que todos os colegas lessem, se não leram o artigo do Tiago, que
tá muito bem colocada a crítica, eu só ampliaria essa perspectiva, porque nesse texto há um misto de elogios e críticas também. Então, um leitor desavisado que vá ler, por exemplo, o Tobias or Not Tobias, ou de Como o Zaffaroni Caiu no Canto das Sereias, se a gente pegar alguns trechos aqui, vai achar só que, por exemplo, o Zaffaroni, quer dizer, na verdade, que o Tobias só acertou, e ele não só acertou. Ou melhor, que o modelo que o Zaffaroni amplia e que o Salo burila, para usar uma expressão do Nilo no prefácio lá do Salo, tem muita criatividade. E tem. Na minha tese, tem muita criatividade. E tem. Porque, na verdade, o modelo que é esculpido não é o modelo dele. E, de fato, eu estou contigo aqui, viu, Tiago? Essa observação está corretíssima em relação às contradições. Portanto, eu discordo em relação, de trás para frente, essa crítica do Lombroso, e a discordância vem justamente porque o fato de elogios pontuais constarem no texto não importarem em concordância com o autor, tampouco com a teoria, ele sinaliza a honestidade do intérprete. Ou seja, os méritos estão colocados, as críticas também. Da mesma forma que Tobias abre esse capítulo 9 de Menores e Loucos, elogiando Lombroso e o Homo Delinquente, né? No que eu repito, concordo. Acho que foi o primeiro, eu não sou um profundo conhecedor do Lombroso, mas eu suspeito que tenha sido o primeiro a colocar um método na criminologia, não sei. Rafa, você me concede um rápido à parte só por Mas, um claro, ponto? eu não estou com a palavra. Só para esclarecer o seguinte. Eu lhe interrompi 2 vezes, Tiago, você tem um Não, crédito imagine. ainda. Mas, Não, mas você é o professor hoje, eu sou ah, só o querido. O que eu estou querendo dizer é justamente isso. O fato de o Tobias Barreto, eu estou colocando ele como um autor contraditório, se verifica justamente nisso. Ele elogia e critica, ele fala bem, ele fala mal, ele reconhece acertos e aponta defeitos. Agora, de fato, eu entendo a sua colocação, não? Quando a expressão tem um quê literário, ele largou as minhas vistas e tal. Eu não estou pretendendo aqui uma univocidade de interpretação. Agora, quando eu digo que qualquer pessoa me alargou as vistas, o que eu estou querendo me dizer é que ela me mostrou algo que eu não sabia antes. Ela me apresentou algo, me esclareceu algo acerca de um determinado objeto. Tanto que no próprio texto que você citou, ele diz: veja o conhecimento exato do criminoso não se compõe somente de dados psicológicos fornecidos, ou seja, somente, mas também se compõe disso. Ou seja, qualquer que seja o conhecimento criminológico que se venha a produzir, vai ter uma parcela que o Lombroso descobriu a juízo do Tobias Barreto primeiro. Não acho que seja o primeiro. Já havia frenologia antes, já havia craniometria antes, o método indutivo não é criação do Lombroso, etc, etc. Agora, quando ele diz não se compõe somente, ele está atribuindo ao Lombroso uma consideração válida e positiva acerca do objeto, que é insuficiente, porém se apresenta como necessária. E é por isso que é um livro revolucionário. É por isso que o autor ele chama em alguma passagem, eu posso depois achar aqui, ele chega a chamar o Lombroso de gênio, né? E eu nunca ouvi falar num gênio idiota, num gênio emburrecido, num gênio que não dê contribuição, né? É só essa ponderação que eu faria. mas, ô, E, Tiago, na rapidamente, verdade, sobre o artigo, o meu artigo, o único enfoque para quem quiser ler, quem tiver interesse, o único enfoque do artigo é justamente em dizer o seguinte: Zaffaroni diz que Tobias Barreto está entre os precursores da teoria gnóstica da pena. O único objetivo do artigo é dizer, não, não está. É só isso. eu saí aqui. Vocês estão me ouvindo? Tiago, eu só não vi a parte final. Você falou eu não sei se caiu para mim aqui. Você falou do artigo. O artigo é.
Eu estava dizendo só que o meu artigo, né, o Tobias or Not Tobias, o único objetivo que eu tive ali foi quebrar aquilo que me parece ser um mito, e a gente vai ter oportunidade de discutir isso quando a gente for no terceiro encontro, seja qual for a data, discutir sobre os fundamentos do direito de punir. Meu único mandato ali foi dizer o seguinte: Zaffaroni aponta, e muitos dos seus seguidores apontam a mesma coisa, que Tobias Barreto foi um dos pródromos, um dos precursores da teoria gnóstica da pena. Isso é dito pelo grande nome da teoria gnóstica da pena, mas isso não se sustenta quando se lê o texto do Tobias Barreto. Ali há, pura e simplesmente, uma teoria de legitimação da pena fundada num retributivismo kantiano. Esse é o único objetivo que eu tive com esse artigo. Eu não tive o objetivo de fazer um apanhado da obra, de analisar o autor na sua complexidade, foi só atacar esse argumento específico. E quem tiver interesse de ler, eu teria todo o prazer em passar, mas certamente a gente vai discutir isso ainda mais para frente. Entendi. Nisso, eu não acho que ele tenha sido o precursor, porque uma teoria, ela é feita, pelo menos, se a gente for considerar, sei lá, uma teoria como um sistema que tenha, ou pelo menos que a utilidade esteja na capacidade de esclarecer e determinar objeto, não tem teoria gnóstica nenhuma ali. A regra de três que é colocada, ela faz surgir, até porque, na verdade, tem uma formulação que eu acho até melhor. Quando, obviamente, a gente vai discutir sobre, vai no dia específico sobre isso. Quando ele diz que o conceito da pena não é um conceito jurídico, mas um conceito político. Ponto. Ela é menos, eu diria, ela é mais objetiva, essa formulação, do que quem procura o fundamento jurídico da pena, há de buscar o fundamento jurídico da não já encontrou. Mas o destino é o mesmo. Talvez o percurso seja diferente. É menos bela, isso é verdade. Mas, para mim, particularmente, que nunca vi, nem nunca li, né, nesse tempo todo que eu tenho pesquisado Tobias, a construção da teoria agnóstica, a proposta, a formulação que está lá no apêndice do volume 2 de Menores Loucos, da segunda edição, na verdade, ao invés do volume 2, a leitura que eu faço não é essa, talvez, e aí, nisso eu concordo com o Zaffaroni e depois com o Salo, enfim, tem uns 3 ou 4 autores que já escreveram sobre isso. O Augusto Jobim do Amaral tem um texto sobre isso também, bem interessante. E todos eles propõem algo novo ou algo a mais dentro da teoria gnóstica, que não foi, quer dizer, as sementes estão ali, mas eu também não acho, não sei se é correto apontá-lo como o precursor da teoria, até porque não tem teoria nenhuma ali. Repito, se a gente considerar o que é teoria como um sistema que tem utilidade na capacidade de esclarecer. Ninguém formula teoria com uma frase. E não há teoria em frases. Agora, Tiago, você tocou num ponto interessante aí da estilística, né, que foi a questão dos plágios. Eu não sei se as traduções que o Sucupira cita lá, elas, e eu li aquele livro todo, elas hoje estariam aspiadas ou não. Por isso que é importante, ou se são colocadas como pensamentos próprios. De fato, eu não nesse ponto, também não sei como era a forma que se citava a partir do que se lia. Uma coisa é certa, o germanismo tem como parte fugir, ou seja, ele não elogia o francês. Na verdade, a frente que ele abre a partir de Hegel totalmente contra o francesismo, né, que existia não só na Faculdade de Direito do Recife, como no ensino jurídico do Brasil. Nas arcadas era a mesma coisa. Né? Existia... alguns biógrafos dizem que o germanismo era para justamente fugir e você falar sozinho. Né? Falar sozinho e as pessoas ou tinham que concordar ou não tinham o que fazer. Ainda ontem, na qualificação, o Cláudio falou uma coisa interessante sobre o filho de Ering, que veio para o Brasil e estabeleceu diálogos com o Tobias Barreto de maneira escrita, porque ele não falava. Quando ele começava a falar alemão, as pessoas riam porque ele lia e escrevia. Né?
Enfim, em relação aos pensamentos datados, eu acho que é importante, inclusive para o grande grupo também, para quem for trabalhar a história das ideias penais, de que a máxima de que todo texto é datado, né? E, de fato, o pensamento também é datado e precisa ser contextualizado, porque, eu te digo, eu não, veja, eu estudei no século XXI, né? Acredito que todos aqui, se não nasceram no século XXI, que é muito mais, né, factível, começaram a estudar no século XXI. No século XX, eu não conheci pensamento mais fecundo nesses pontos, embora contraditórios. E aí talvez o objetivo maior do grupo seja identificar quais são, ou de onde partiram essas contradições, e por isso meu objetivo foi, primeiro, ler toda a obra de Tobias, mesmo que não sistematizada, para depois ir na biblioteca dele, para saber, por exemplo, por que tinham das 800 obras, 140 em alemão. Como é que ele começa isso em 10 anos? Todo mundo sabe da dificuldade, né? Que nós até falamos isso outro dia, eu acho, sobre a dificuldade de se falar alemão. Agora, bom, eu acho que era isso, né, Tiago? Não sei se ficou outro ponto para. Bom, a sugestão que eu deixaria em relação à posição do Lombroso, e aí até para vocês provocarem um Salo também nesse sentido, para questionar, ou pelo menos tensionar, se a interpretação, por exemplo, de quando a gente lê o somente, o conhecimento exato do criminoso não se compõe somente, eu não leio isso atribuindo mérito também a isso. Bom, a leitura que eu faço é: o conhecimento exato do criminoso não se compõe somente, porque Lombroso tratava somente dessa forma. Então, se nós relermos não só a frase, mas o parágrafo, eu leio essa frase dizendo que Lombroso atribuía ou buscava, a partir de dados biológicos, se o sujeito era um criminoso nato ou não. E aí Tobias vem e diz: conhecimento exato do criminoso não se compõe somente, porque Lombroso dizia que era somente. Mas, enfim, a interpretação que é dada quando se lê, né? Eu poderia, e por isso eu concluo essa parte do Lombroso, lá nos mesmos prolegômenos, eu tenho esse texto também, vou mandar no chat aqui para facilitar. Só para unificar a edição, Tiago Celli, tu estás aí tá no estudo direito os dois, os prolegômenos, que aí todo mundo lia na mesma. Na, Veja, na minha tá, os prolegômenos está no 2, isso. essa é a dificuldade que vocês estão vendo aí que eu tive de localizar o mesmo texto, às vezes em 3, 4 livros para citar. Vejam o caos que é escrever uma tese com, por exemplo, citando prolegômenos que está em 4 livros, só eu tenho 4, e aí eu começo lendo em um, no outro dia, né, quando eu durmo e acordo, vou ler em outro, a citação é nota de rodapé aí, vou precisar de Tiago Rocha de novo. Se vocês não sabem, Rocha foi o revisor do meu livro, né? E teve menos trabalho do que vai ter agora para revisar a tese, viu, Rocha? Você vai ter muito mais trabalho para unificar as citações aí, porque o mesmo texto está em 4, 5 livros, tá? Mas eu mandei aí no chat aí a questão dos prolegômenos. Vamos lá. Existem uns riscos aqui nessa perspectiva do pesquisador sobre o objeto de análise, que é o seguinte: Tobias resgata, para vocês terem uma ideia, um zoólogo. Era muito comum isso no século XIX, um holandês chamado Petrus Camper. Vejam, ele se dedicava à osteologia da cabeça dos cetáceos. Veja que tipo de ciência. Aí é aqui que ele faz a comparação com o Lombroso. Ele diz assim: o risco da perspectiva monocular do pesquisador sobre o seu objeto de análise. Tobias resgata o zoólogo holandês Petrus Camper, que, por conta da sua dedicação exclusiva ao estudo da osteologia, isso está na página 21 aí dos prolegômenos,
qualquer ser humano que lhe aparecesse passou a receber a comparação com o mamífero aquático. Aí ele diz, até as mulheres fossem mais ou menos interessantes, eram aos seus olhos como golfinhos ou crocodilos. Quer dizer, o sujeito passou tanto tempo estudando cetáceos que olhava para uma mulher e via nela um golfinho ou um crocodilo. Aí Tobias conclui, assim, pois, se a exclusiva ocupação com cetáceos pode chegar ao ponto de fazer o sábio esquecer-se de tudo mais e reduzir até a forma humana à própria forma feminina, a primitiva e grosseira morfologia dos peixes não será pela mesma causa que a exclusiva ocupação com doidos, como médico e diretor de hospícios de alienados, que era justamente o campo de trabalho do Lombroso. Pode também acabar por gerar a convicção de que todas as anomalias da vida social são outros tantos fenômenos de loucura. E aí ele arremata. Lombroso e seus confrades não serão vítimas de uma ilusão igual a de Camper? Veja, essa formulação em forma interrogativa, ao meu ver, é muito mais crítica do que se ela tivesse na forma afirmativa. Lombroso e seus confrades não serão vítimas de uma ilusão igual a de Camper? Claro, pô, o cara olha para um crustáceo, passa o dia com um golfinho, ele olha para a mulher e vê um crocodilo. Então, essa comparação, essa analogia que ele faz lá nos prolegômenos, para tirar, então fica aqui uma segunda sugestão de leitura, tanto os prolegômenos todo, não sei se vai dar tempo, e também, Tiago Rocha, quais serão os intervalos dos encontros. Mas essa constatação da necessidade do capítulo 9 de Menores e Loucos em paralelo aos prolegômenos é importante. Por quê? Nessa crítica direta, apesar dele indicar alguma aceitação metodológica inicial, que eu repito, eu concordo. Aliás, alguns outros crinólogos reconhecem, eu acho que o Barata, na introdução crítica e crítica ao direito penal brasileiro, também coloca isso. Se eu não estiver errado, me corrijam aí. Eu não sou um criminólogo, né? Enfim, dou aqui as minhas caneladas na criminologia. Quer dizer, eu não sou nada também, não sou criminalista, não sou nada, eu sou um curioso. Agora, esse reconhecimento, esse método da aceitação metodológica inicial do Lombroso tem que ser dito. E aí Tobias também aponta um paradoxo nesse modelo adotado por Lombroso. Por quê? A ideia capital e que reduz o crime a proporções de um fato natural, isso está lá, se vocês abrem Menores e Loucos aí no texto que eu mandei, 69, página 69. Lá do Menores e Loucos. Na parte que está dito assim: Lombroso, em sua ideia capital, as proporções de um fato natural, incorrigível, inevitável, tão natural e incorrigível como a doença, ele ignora ou julga inútil a função da justiça pública, da inutilidade provada de fenômeno da reincidência. Que aí é um outro flanco aqui também que se abre para discussão, né? Depois, tem um outro texto do Nina Rodrigues, na verdade isso está nas raças humanas. Deixa eu ver se eu tenho esse texto que eu já mando aqui também. Bom, acho que é o mais conhecido do Raimundo Nina Rodrigues, né, que são as raças humanas no Brasil. E a Estadada Penal no Brasil, deixa eu ver. Bom, aqui eu não tenho, mas é um texto de fácil acesso, né? O do Nina Rodrigues. Quando ele diz o seguinte: os recidivos no crime só servem para dar testemunho da inutilidade das leis penais. Os recidivos no vício atestam igualmente a insuficiência da lei moral, de onde quer que ela provenha, e não deixam de arrastar as mesmas consequências práticas, que Lombroso põe somente às contas dos primeiros. Quer dizer, isso está aí nas folhas 69 e 70. Bom, essa parte do Lombroso, eu acho, pelo menos a leitura que eu faço, não é uma leitura de alguém que faz elogios reconhecendo méritos que não existem, mas apenas os méritos existentes. E nisso eu estou com o Tobias, não estou com ele em algumas coisas. Na questão que a gente vai tratar nos fundamentos do direito de punir,
da legítima defesa da sociedade, que é uma discussão maior e que hoje está dentro do modelo negativo a partir, se não da aceitação, da tolerância de pena para alguns crimes. Portanto, não se trata de um abolicionismo, se a gente pudesse classificar, mas claro que pô, a gente vai entrar aqui no tema que eu acho que merece um encontro só para discutir fundamentos do direito de punir. Muito bom, Tiago. Assim, eu até sugiro a leitura do texto do Tiago Celli aí que está na internet. Obviamente, lido todo, né? Vocês não podem ler só a parte inicial ou só o reconhecimento dos méritos, mas também da criatividade que existe se alguém disser que ele propôs, por exemplo, é, algo que não esteja nos 4 pressupostos que eu coloco, que é a fundação política da pena, isso está dito, isso não está no brocardo, na máxima, isso está nesse trecho que eu li, né? O conceito da pena não é um conceito jurídico, mas um conceito político. Esse ponto é capital. Isso, para mim, já seria suficiente, já seria suficiente para você chegar e propor algo além, né? E eu acho que para isso serve a teoria. Eu acho que é o Juarez Cirino que propõe algumas ideias, inclusive querendo trazer para a teoria dialética materialista algumas ideias da teoria agnóstica. Se vocês pegarem o curso do professor Juarez Cirino, ou até de um livro que ele publicou isoladamente, o Teoria da Pena, eu posso até colocar esse trecho que ele coloca aqui. Ele diz assim: a teoria negativa agnóstica da pena tem por fundamento modelos ideais de Estado de polícia e de Estado de direito. Claro, só um encontro só para isso seria, ou teria espaço para que a gente pudesse ampliar, porque esse debate é muito maior, em relação à absorção, por exemplo, desses, da mesma forma que a teoria, o modelo negativo, ele se apropria de algumas propostas do abolicionismo, mas ele tolera a pena em alguns pontuais casos, porque ele reconhece a incapacidade do direito penal de conter o crime, assim como o direito penal também não pode conter o Putin, por exemplo, conter Israel. Isso é impensado. O que é que a ONU, não é, o Conselho de Segurança, pode fazer para conter, né, os alemães e seus canhões, para usar uma expressão de Chico Buarque? E veja que essa formulação é feita antes das duas grandes guerras. Claro, depois e, obviamente, considerando outros conflitos bélicos, mas bem antes das duas grandes guerras mundiais. Então, a partir desses 4 pressupostos que estão no texto, portanto, o fundamento político da pena, a pena como função de controle social, o reconhecimento que nessa civilização a pena é um fenômeno incancelável. Talvez por isso o movimento antimanicomial tenha obtido muito mais êxito do que o abolicionismo na nossa realidade civilizatória. Talvez, não sei, né? Porque também nunca experimentamos o abolicionismo. Eu imagino que, enfim, para alguém que mata Marielle, por exemplo, posso dar 1000 exemplos aqui. O que é que tem para ele, se não for? E depois uma teleologia redutora, quer dizer, que seja de contenção frente à tendência ao excesso. Quer dizer, tudo isso, obviamente, que a gente vai trabalhar, enfim. E vejam quantas coisas surgiram já na abertura aqui, né? Muito, muito boas aí as considerações do Tiago. Rocha, tenho quanto tempo ainda? Se quiser, a gente conclui. A gente já está chegando em 8h30, que é o nosso horário limite.
quer falar mais quer acrescentar mais alguma coisa? A gente pode dar mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, se quiser. Eu preciso treinar, né, cara? Tem que defender isso diante de uma banca que vai vir para cima de mim aí, tal qual o Thiago Celli, com suas ideias sempre muito bem colocadas e sua bagagem de leitura e seus livros, que ele, pô, leu Tobias aí pra caramba. Preciso de tempo, Rocha. Ah, sem problema, só um segundo. Sem problema. Gente, então, era para ser um sobrevoo, né? Acabou se transformando em um debate bem profícuo até, que foi bem profundo em alguns temas. Mas como o Rafael adiantou, a gente vai fazer aqui no grupo o trabalho que o Tobias acabou não fazendo de sistematização dos textos dele e de organização por tema, né? Então, os nossos próximos encontros vão ser encontros temáticos, né? Não vão ser esses encontros de sobrevoo, vão ser encontros com textos prévios, então a gente vai debater os textos, vai ter professores convidados para debater esses textos. Vocês devem ter visto, né, que na página do grupo já tem lá um drive com todos os textos separado por tema. Então, os textos de leitura prévia estão lá. Nos próximos encontros, a gente vai falando de forma temática. Eu agradeço aqui ao Rafael por ter vindo aqui e falado para a gente, deu uma ótima, fez ótimas considerações, deu ótimos insights aí sobre a pesquisa dele, que é nesse sentido. Eu agradeço a quem participou, agradeço o Thiago. Nas próximas aulas, imagino que com leituras prévias a gente vai conseguir ter mais debates, né, mais participações. Agradeço a todo mundo que veio e o próximo encontro que a gente tem é no dia 28. Tá bom, gente? O grupo vai ser com essa frequência de 15 em 15 dias, sempre que possível, para dar tempo de fazer a leitura com mais cuidado, né? Não ter que fazer uma leitura apressada. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Tiago, obrigado, viu, aí ao convite. Eu quero, agradeço também a atenção de todos. Eu vejo aqui por muitos colegas, tanto da UERJ quanto do CEPED, né, o curso lá de Advocacia Criminal, muitos alunos também, pô, muito bacana isso. Ver o interesse deles também no Tobias, mas principalmente o interesse pela história das ideias penais brasileiras, né? Tem muita coisa a ser descoberta. Eu fui para o século XIX, por um acaso, eu diria, enfim. Tem muita coisa. O Tiago Rocha está fazendo uma pesquisa, pelo menos fez uma pesquisa inicial ali sobre dolo. Existe uma história do dolo. Eu falei da ideia do dolo sem vontade aqui. Pois existe uma história brasileira sobre o dolo, né? Existe uma história brasileira aí que a gente tem que resgatar de Heleno Fragoso. Eu estou escrevendo um pequeno livrinho sobre Aníbal Bruno, sobre os escritos de Aníbal Bruno, que é um autor tão pouco lido, né? Apesar de ter vivido mais do que Tobias Barreto, por coincidência, é um pernambucano também, isso não é bairrismo nem ufanismo. Vocês que me conhecem sabem o quanto eu sou recifense da Gema, mas também por uma grande coincidência, eu podia pegar Nelson Gria, Heleno Fragoso, enfim, esses caras que já romperam os 80 anos aí, né? Juarez Cirino, é, Juarez Tavares, mas existe uma história brasileira que merece, não tem para que sair daqui, né, para fazer turismo em outro lugar ou para ler outros autores. A história brasileira está aqui, a riqueza da gente está aqui, não é? Não é um fanismo barato que a gente vai começar a defender agora por bairrismo puro. Não é isso. Mas é porque, enfim, não vou falar ainda da América Latina, da Rosa Del Olmo, da Lolita, do Zaffaroni, né, do Rivacoba, que é um pensador, pô, maravilhoso aqui da América do Sul. Vou falar do Brasil, né, do Brasil do século XX, que nenhum de nós, quer dizer, eu vivi porque nasci nele, mas tem muitos aqui que nasceram já no século XXI e não conhecem, né, a história do Código de 30, depois do Código de 90, né, depois do Código de 40, da reforma de 84. Outro dia eu li um artigo de um aluno criticando a parte geral de 84. Pô, nós temos a parte geral excelente, tirando um problema ali, Rocha, que você tocou muito bem na tua dissertação sobre a teoria do erro, né? Mas nós temos uma parte geral excelente, né? E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
trabalhar com o que a gente tem. Não dá para colocar chifre em cabeça de boi. Você pegar o artigo 18 que nós temos, com aquele conceito lá do inciso 1, e ter uma criatividade para ampliar o poder punitivo, pô, não é o que nós temos. Né? Qual é a penologia que nós temos? A penologia crítica tem que ser redutora de danos. Né? Não dá para admitir de maneira demagógica que essas penitenciárias de segurança máxima, dois sujeitos que estão separados e não conseguem ouvir um ao outro, que tomam um banho de sol na própria cela, eles consigam, em comunhão de desígnios, fugir na mesma hora por um buraco de 17 centímetros com uma escova de dente e um papel higiênico. Né? E nós estamos acreditando nisso tudo e achando que as coisas começam pelo final. A legislação criminalizante nossa é horrível, tem que ser criticada, a população carcerária aumenta e a pesquisa brasileira tem feito o quê? Tem pensado em quê para resolver, né, esses problemas. Então, eu fico muito grato, Rocha, pelo convite, pela provocação. Espero poder estar presente, né, se o nascituro assim permitir, se as noites de sono, talvez eu não tenha, também permitirem, eu quero estar presente nos demais encontros. Se eu não puder estar no dia 11, eu quero que a gente remaneje, Tiago, se for possível, obviamente, para depois, para discutirmos os fundamentos do direito de punir, e eu concluo dizendo que nós não somos felizes todos os dias, né? A gente é feliz quando tem mais dias felizes do que dias tristes. E eu contabilizo o dia de hoje como um dia feliz por essa iniciativa aí, por rever tantos colegas bacanas aqui. Estou vendo juízes aqui do Paraná, um grande amigo, o Fabrício, está aí. Enfim, não vou falar mais nomes para não incorrer em omissões e ser injusto. Obrigado. A gente que agradece. Espero que todo mundo tenha a mesma sensação de que hoje tenha sido um dia feliz. Foi um bom debate e vamos ter outros dias igualmente felizes pela frente. Boa noite, gente. Até a próxima. Até o dia 28. Tchau, tchau. Valeu.